Olá, seja bem-vindo novamente ao canal Teologia Puritana. Estamos aqui com a continuação da nossa série de introdução ao um estudo sistemático de hermenêutica e exegese. Na verdade, esse é o penúltimo vídeo. Vai ter o último vídeo que vai ser a conclusão final, e que vocês possam sempre estar observando a descrição do vídeo, porque vai ter algumas informações ou resumo a respeito do vídeo postado. Fique por dentro das novidades e ative as notificações e se inscreva. Compartilhe, dê sua opinião e sua pergunta a respeito do nosso tema. O que tem contribuído para você, se isso está me sendo de ajuda. Vou deixar meu WhatsApp para vocês poderem acessar e entrar em contato comigo para receberem gratuitamente duas grandes ferramentas sobre interpretação bíblica, tá bom? Vocês podem fazer esse pedido pelo WhatsApp, eu estarei enviando para vocês via PDF, tá bom? Entre em contato e que vocês possam crescer cada vez mais no estudo da hermenêutica. Nesse vídeo nós vamos aprender três coisas. Primeira coisa, a pressuposição bíblica no estudo que nós devemos ter. Segundo, a hermenêutica prática. Terceiro, qual método ser empregado no estudo bíblico. Convido você a pegar uma caneta, um papel, um lápis para fazer as anotações e para que você possa aí ficar mais atinado conosco. Pega uma caneta, um papel e faça suas anotações aí e uma Bíblia, importante. Então, o que seria, portanto, pressuposição? Pressuposição nós podemos definir como o ato ou efeito de supor. Então, inicialmente, todas as pessoas têm uma pressuposição ou têm um conceito antecipado dos fatos. E no estudo bíblico, nós somos como detetives que tentam analisar os casos que ocorreram no passado. Mas já tem uma ciência que estuda isso. O que é importante na pressuposição bíblica é que nós devemos nos aproximar das mesmas pressuposições que os autores bíblicos tinham. Qual é? Quando você debate com algum cético, com algum tipo de seita, a pressuposição bíblica que eles têm a respeito da Bíblia. Então é baseado nessa pressuposição inicial que todo o argumento, tanto dele quanto o seu, vão ser um pé de guerra. Qual vai vencer? Aquele que está de acordo com a pressuposição bíblica do autor original. Aí não pode permitir que ideias minhas ou suas possam interferir no texto. Ou seja, isso é exegese, isso não é exegese. Então você pode perguntar assim, ao estudar a pressuposição, quais são as pressuposições dos autores bíblicos? Nós vamos citar pelo menos três pressuposições que os autores bíblicos tinham. Uma se encontra em João 17:17. Deixa eu abrir aqui, João 17:17. Vamos analisar aqui a pressuposição do autor. Porque tem muita gente que põe ideias sobre o texto e não se pergunta se isso é fato. 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João, o autor do Evangelho, em capítulo 17, verso 17, diz que a palavra de Deus é a verdade. Essa é a pressuposição do autor. Ele não diz que a pressuposição dele é mitológica. A tua palavra é mito. Não, diz que é a verdade. Então, mito, por conceito, é diferente de mitologia. Vamos ver outro texto que se conta agora em Salmo 119, verso 5, que estabelece a pressuposição. É o seguinte: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Temos aqui a pressuposição do autor do rei Davi, que diz que a palavra de Deus é a luz, não trevas. Uma outra pressuposição nós podemos encontrar em Isaías 40, verso 8, que diz assim:
segue-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Então, a pressuposição aqui, no qual o escritor escreveu a escritura, é de que a palavra de Deus que ele ouviu e estava escrevendo seria eternamente. Isso são exemplos de pressuposição, ou seja, nós devemos, como hermenêuticas, exegetas, ter a mesma pressuposição dos escritores, não só do Antigo Testamento, mas do Novo. Porque o Antigo Testamento acreditava que o Messias deveria vir, já o Novo acredita que ele veio. Então, qual é a pressuposição que nós temos? Correta. É de que eu interpreto o texto bíblico através da ideia e da certeza de que Jesus é o Filho de Deus. Também eu preciso me livrar de pressuposições que não são bíblicas. Preciso me livrar de culturas, de influências, de dogmas, de alguns segmentos filosóficos, ideológicos e religiosos que tentam acabar com a teologia, com a sistematização das ideias, das doutrinas. Então, vamos trabalhar essa questão da pressuposição. Observe que as escrituras ensinam através de mandamentos, de exemplos e de conclusões. Vamos pegar um exemplo que se conta em Marcos capítulo 12, verso 26 e o 27, verso 35 ao 37. Ao ler essa passagem, você vai concluir que o próprio Cristo necessitava que seus ouvintes respondessem de acordo com o que estava escrito. Vamos esperar aqui, vamos conferir. Marcos 12, verso 26 e 27. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no texto referente a Sassa, como Deus me falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, e sim Deus dos vivos. Laborais em grande erro. Então Jesus está só nesse texto aqui, Jesus está no tema ressurreição dos mortos, está se referindo que eles interpretem as escrituras do Pentateuco, dos livros de Moisés, que tratam disso, e faz com que isso seja uma pergunta. Preciso que eles respondam de acordo com o que está escrito. E o verso 35 e o 37 diz assim: Jesus, ensinando no tempo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama o Senhor: como pois ele fez seu filho? A grande multidão e a grande multidão o ouvia com prazer. Então tá aí esse exemplo para vocês poderem, ao estudar a Bíblia, compreender o sentido e a época, a ocasião, as perguntas e as respostas, no que se refere e tudo mais. No sentido da hermenêutica prática, nós vamos encontrar uma pequena definição. Essa definição se diz assim: todo estudioso possui uma sistematização, um sistema de interpretação. A grande dificuldade é saber se esse sistema de interpretação é correto ou não, se está se baseando nos autores ou não está, se baseia nas histórias ou não se baseia. Então, qualquer pregação que não se baseie, se deve rejeitar, a princípio. Como nós temos aí discorrido ao longo desses vídeos, alguns pontos que você pode aí, complementar no seu raciocínio. No quesito sobre a aplicação dos textos bíblicos, nós vamos encontrar o desígnio. O que é isso? Desígnio é o propósito, é o sentido, é o objetivo pelo qual o escritor, o autor, deu ao seu texto. É preciso perguntar ao texto o que ele quer dizer, o que ele quis dizer para a sua época e para a nossa. Extrair princípios a respeito disso. Então, nós também temos as determinações, descrições e deduções. As determinações são interpretadas segundo o princípio. As descrições devemos encontrar os exemplos
que as escrituras dão ao leitor. E as deduções são determinadas por passagens que vão nos forçar ou nos conduzir a certas conclusões baseadas na leitura. Então nós temos sempre que prestar atenção se isso é exegese ou exegese. Então, quando nós estudamos ou nós aplicarmos essas hermenêutica prática, se preocupar com o que nós estamos colocando no texto ou extraindo do texto. As escrituras precisam ser estudadas no contexto histórico, cultural, social. Você precisa usar concordância, enciclopédias, léxicos, principalmente léxicos, dicionários, que muitos debates com pessoas que têm uma visão oposta à sua, basicamente não tem nenhum léxico, nenhum dicionário que remete àquela posição. Como, por exemplo, eu tive recentemente debatendo com um pessoal sobre a Terra plana, onde eles apresentavam alguns textos, mas em nenhuma ocasião havia léxico, apenas só pressuposição que sustentava a ideia. A pressuposição sustentava a ideia. Então, às vezes a gente não ataca nem a ideia em si, mas a pressuposição, que é a base daquela ideia, é falsa, está totalmente errada. Então, e assim como qualquer outra ideologia, qualquer outro segmento aí que tenta acabar com a razão ou com a fé. Métodos. Que métodos nós vamos empregar ao texto bíblico? O que um método analisa? O que um método estuda? O que um método precisa ter? Primeiro, o método precisa ter o texto. Qual texto que você vai estudar? Precisa saber o contexto, que existe contexto anterior, contexto imediato e contexto posterior. Precisa das palavras, a etimologia. Nós fizemos uma abordagem dos vídeos sobre etimologia bem simples e rápida. A questão das ideias, as paráfrases. E nós podemos sugerir também algumas traduções em português que você possa ter. O método que você deve empregar, que nós defendemos e acreditamos ser correto, é o método histórico crítico, que ele não só analisa o texto, as passagens, de uma forma histórica, né? Ou seja, ele não afirma que é uma mitologia, isso é uma narrativa, uma história que esteve no espaço e no tempo. Nós, como analisamos a geografia bíblica, encontramos as cidades e todo o ambiente que se passa a história do mundo bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo. Não nenhuma história que passa num outro mundo, em um outro universo. Então, é importante e é interessante esse método, porque acredita-se que a escritura é inspirada por Deus e que há uma comunicação fiel e objetiva. Então, quando você pega um texto, você vai selecionar o texto, selecionar todas as passagens que são semelhantes a esse texto, verificar as variantes textuais, que há uma confusão muito interessante entre variantes textuais e traduções. Muitos confundem essas duas coisas, mas são diferentes. Variantes textuais é uma coisa e traduções são outras. E fazem uma confusão muito maior no sentido da natureza, do gênero do texto. Aí faz uma fusão que é indevida. Estudar sistematicamente, separado, e depois fazer uma conclusão. Que ferramenta você vai usar para isso? Textos originais, como a Septuaginta, a tradução do grego. E o método é você usar todas essas ferramentas e fazer uma leitura profunda sobre esse texto, fazer suas anotações. No que se refere ao contexto, você precisa com sua mente entrar no ambiente bíblico. Tem gente que faz um estudo e não entra no ambiente bíblico e confunde, faz erro de tempo, erros hermenêuticos e exegéticos. Você precisa, quando entra nesse mundo bíblico, se perguntar em que época da passada estou. Tem gente que pega um texto e diz tanta coisa, mas
fora da época, fora da cultura do povo, fora do ambiente no qual foi escrito. Qual método que você vai usar para isso? É perguntar quem, por quê, onde, quando, para quem foi escrito o livro que você está estudando ou pesquisando. E a ferramenta que nós vamos sugerir para vocês são enciclopédias histórico-culturais. Tem gente que, por estar com vãs filosofias, não quer ter esses tipos de ferramentas em casa. Eles rejeitam. Por que rejeitam? Porque estão contra os seus dogmas. Entendeu? Aí nesse processo que você está fazendo ao estudar a escritura, é um processo contínuo e que demanda tempo, disponibilidade e prazer e vontade, assim como qualquer outro estudo. Então, em outro momento, nós vamos estudar aqui palavras. Quando nós estudamos esse termo palavras, nós vamos nos preocupar com o significado da palavra no original. Mas ele não determina tudo no texto, não é? Qual é a ferramenta que se usa? Os léxicos. Se tem léxico em casa, procure comprar um dos bons. Nós depois vamos sugerir um dos melhores léxicos que nós temos no Brasil. O método é você escolher o termo, a palavra que você quer estudar. E com isso você vai partir para um outro momento, que são as ideias. Ou seja, as ideias têm tudo a ver com doutrina, com ensinamento, que o autor estava ensinando de fato para aquela ocasião. Qual o princípio? Ferramentas que você vai usar, comentários de pessoas que sejam formadas e tenham domínio semântico nos textos. O método é você usar uma concordância também e fazer relações quando o autor usa a mesma palavra e o outro usa. Em que texto, em que contexto, em que ocasião ele usou, e tudo isso. Para finalizar, nós vamos dar uma pequena ênfase a respeito do contexto. Como nós inicialmente falamos, o contexto ele tem o contexto imediato, o contexto anterior e o contexto posterior. Temos pelo menos 3 contextos. Alguns existem outros contextos, mas esses são os principais. Então, o contexto amplo, ele vai se preocupar com quem é o autor, a questão da data, da datação, do destinatário, dos objetivos. O contexto imediato, ele vai se preocupar com que a obra contribuiu naquela ocasião. O contexto posterior ou anterior é saber como o autor e os outros autores, que foram mais de 40 autores, tratam sobre a mesma questão. Ou seja, por exemplo, Moisés escreveu Gênesis a respeito da criação. Isaías menciona a respeito da criação. Apocalipse, nos seus últimos capítulos, menciona a respeito da criação. Que criação é essa? Como foi? Quem está contando mais detalhes? Qual complementa? Qual dá mais informações? Essa é um exemplo do que seria o contexto. E ver, dentro do próprio capítulo, versículos anteriores. Porque se você pegar capítulos que vão dizer uma coisa e que isso no mundo real não tem sentido, você necessita entender versículos anteriores e posteriores e ver o gênero do texto. Porque, pelo amor de Deus, não vai interpretar texto poético como texto literário. Isso aí é um erro gravíssimo. É um erro que muitos fazem, iniciantes pelo menos. Está aí a nossa contribuição a respeito do nosso tema geral, que é a introdução à hermenêutica e exegese. Espero que você esteja aí gostando e que, se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, algum comentário a respeito do tema, ou que se quiser nos dar mais informação, fique à vontade. Deus abençoe e continue nos dando graça para que nós possamos concluir esse curso
juntamente com vocês. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Então, tá aí, exegese hermenêutica é necessário para o século XXI.